Olá, Leila. Olá, tudo Boa bem? tarde. Tudo bem? Boa tarde. Com Me ouve calor ou bem? sem calor aí? Aqui, lá fora tá meio abafadinho. Achou um pouquinho de neblina aqui agora, mas não tá um pouquinho abafado, sim. Bom, bem-vinda. Muito, muito, Obrigada. muito obrigada por aceitar o convite do Caminhar Montessori, por estar com a É um gente essa prazer. tarde. E eu quero dizer que é uma pena, e eu não sei porquê, né? Eu demorei tanto tempo para conhecer a sua ONG, o seu trabalho, e que incrível. A primeira vez que vi, eu fui procurar na internet, logo que eu descobri, né? Logo que você conversou comigo, e eu pensei, isso pode ser uma ONG linda desse jeito, e com essas crianças trabalhando dessa forma, né? E que primeiro eu quero assim bater muitas palmas parabéns. Que trabalho e que lugar incrível. E não é um lugar, né? São vários lugares. E eu acho que essa nossa conversa aqui vai ser inspiradora para muitas pessoas e que ficam pensando, né, se dá certo. Depois de ver o seu trabalho, eu não tenho mais dúvidas nenhuma que é possível. É, Bem-vinda, e o espaço é todo seu. obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade da gente poder falar de duas paixões da minha vida, né? Tenho muitas, né? Mas hoje a gente está aqui para falar de duas. A primeira delas é falar do Lar de Maria, né? Porque ele tem toda uma história, ele tem toda uma trajetória. E é claro, né, Kátia, aqui na nossa retaguarda tem pessoas que acreditam na proposta, porque senão não é possível levar adiante, né? Então, eu estou na condição de uma contratada, embora lá com os meus 48 anos voltados a isso, mas existe toda uma diretoria voluntária, né, que presta serviço voluntariamente, que acredita na proposta, senão não seria possível levá-la adiante, É né? uma união de forças, né? Muita luta, muita coragem, muito empreendimento, né? Por um outro lado, a gente está falando de uma grande paixão que é Montessori, né? E eu me sinto muito compromissada quando a gente fala dela, porque eu ouvi várias lives, eu ouvi a Carla, que assim me emociona muito, é de uma sensibilidade muito grande, eu me identifico com muitas coisas do que ela fala, além da proposta montessoriana, né? Mas eu fico pensando que, assim como ela, também terceirizei meus filhos, né? E assim como ela também, eu descobri na minha cabeça, naquela época, tarde demais, Montessori. Embora tenha passado pelo magistério, embora tenha passado pelo ensino superior, a gente não vê Montessori. Eu, sim, fiz questão de, enquanto professora de pedagogia, enquanto professora de serviço social, porque eu tenho as duas formações, enquanto professora na pós-graduação, eu fiz questão de estar levando Montessori, de agir como um profissional, como um guia Montessori, né? Mas, na verdade, a gente também traz culpas, né? Porque eu tenho uma história de vida que tenho 6 filhos que vieram, 5 irmãos, filhos da mesma mãe, todos ao mesmo tempo, quando eu tinha um bebê de 20 dias, uma outra filha de 5, e aí alguns deles a primeira infância já tinha passado, a história de vida já estava desenhada, o ambiente que viveu já estava posto, né? Então, assim, mesmo que a gente procurasse fazer o melhor, e eu só pude fazer isso porque eu também tive apoio, muito apoio, de uma pessoa em específico, que foi um dos fundadores do Lar de Maria, a gente também, por exemplo, não tinha escola Montessori particular no ABC. Nós tínhamos uma em São Caetano,
que eu só consegui levar para minha filha caçula e que eu tinha que andar 45 minutos de carro diariamente para que ela pudesse frequentar a escola, né? Eles frequentaram, meus filhos frequentaram uma outra escola, porque eu achava que era um pouco mais próximo da proposta, mas era uma loucura, porque eram 2 bolsas e 5 pagantes, né? Então, eu me emocionei muito com a tua fala, e eu sei que, às vezes, ela pode ter gerado uma interpretação diferenciada, mas eu concordo com você, sabe, Kátia? Porque a Montessori não é para todo mundo. A proposta é, mas a política pública não. Embora a gente veja a luta da Carla, o que ela está fazendo no Sul. Eu estive com o pessoal do Capão da Canoa num dos congressos de Montessori, eu chorei copiosamente, de emoção, de ver a paixão daquelas meninas fazendo aquele trabalho, e eu sei que tem toda uma história dela ali, né? Mas, infelizmente, não é todos que têm essa visão. Não, desculpa, não são todos que têm essa visão. E também existe ainda uma outra questão que é muito séria para a gente. O terceiro setor, que são o que a gente chamava de ONG, que é hoje OSC, né? Organização da Sociedade Civil, ele faz parceria com o poder público. E até 1996, antes da LDB, da nova, que já está velha, né? LDB, as creches, elas pertenciam, creche, pré-escola, elas pertenciam à assistência social. E a assistência social, historicamente, em nosso país, é a quintal, é a casa de ninguém. Todos os problemas que não dão certo, era para a assistência social que ia, com a ideia de caridade. Não estou aqui levantando qualquer viés religioso. Eu defendo uma prática religiosa, que a caridade é a base de tudo, mas não esta coisa assistencialista, esta coisa que eu vou criar um cliente, que eu vou ter comigo alguém que vai ser devedor por gratidão o resto da vida, porque eu dei a ele aquilo que ele não era capaz de ter. Então, na verdade, infelizmente, eu concordo com você. Montessori não é para todos. Num sistema como o nosso, existe sim um mercado educacional, e quem faz opção por uma escola Montessori, e uma escola privada Montessori, sem dúvida nenhuma, assim como nós do terceiro setor, dependemos de dinheiro para pagar o funcionário, para pagar os encargos dele, para atender às exigências legais de um sindicato, da própria LDB, enfim, existe uma série de contingências que ela não vai fazer, ela não fez por caridade, ela não fez por filantropia, ela fez porque é um negócio. E ela, quando abraça a Montessori, ela sabe que ela vai ter que fazer o funcionário dela, o colaborador dela, ser muito bem preparado para saber, um adulto preparado num ambiente cientificamente preparado, né? Então, ele ainda tem um diferencial, mas a população vulnerável, a população esquecida, ela vai depender também do nosso olhar, daqueles que já descobriram Montessori, né, para lutar para que as pessoas tenham direito a uma educação de qualidade. Sem desmérito ao profissional da educação, sem desmérito nenhum ao profissional da educação. Mas as escolas públicas, nem todas atendem às necessidades, nem todas olham para a realidade. A lei está clara que é para respeitar o território, para levar em consideração o contexto regional, local, né, cultural, mas a gente sabe que a prática não é desta forma. E o olhar para a criança como centro das intencionalidades dentro da escola também não é. Nós temos professores que ainda estão despreparados, nós temos formações que não são à altura da infância. Eu digo que quem trabalha com a infância tem mais responsabilidade ainda do que quem trabalha no ensino superior, e o professor da infância é tido como uma moça que só se casou e que agora vai ajudar no orçamento familiar. Ainda tem essa lógica, né? A maternagem, não que o feminino não seja importante, ou que essa coisa do afeto não tenha relevância. A gente vê aí Valon falando da afetividade, o quanto que ele foi
assertivo, né, no momento em que ele coloca isso. Mas existe uma dificuldade muito grande ainda assim, e infelizmente, Montessori não é para todos. Infelizmente, não que nós não queiramos, né? A sociedade que nós vivemos, a realidade que nós vivemos, deixa isso tudo muito distante. E se nós vivêssemos num país e prezasse pela educação dentro e fora dos municípios, né? Porque a educação infantil, a gente sabe que é responsabilidade dos municípios, das prefeituras, né? Mas se tivéssemos mais apoio, né? E se tivéssemos governantes dentro e fora dos municípios que se unissem e pensassem na educação como deveria ser, e como você disse, né? Levam a pedagogia e a professora da educação infantil fosse mais valorizada, fosse também, né, tida como uma profissional da maior importância, assim como são os professores dentro das universidades, né? E a gente tem o contrário, né? Quando a gente deveria formar melhor a base, né? A gente só se preocupa depois que já é adulto, depois que já está na universidade, ou um pouco antes, né, na preparação para passar no vestibular, né? E eu penso, Carla, ou Leila, que talvez, se a gente morasse, se a gente tivesse uma realidade diferente, né, a gente não precisaria comercializar a educação, porque é isso que a gente vê no nosso país hoje um pouco, assim, a gente comercializa a educação. Tem muitas escolas que o aluno, não são todas, né? Mas tem muitas escolas que a criança ou os alunos são só um número. É um número, né? E quando é uma pena que a gente, e principalmente hoje, nos tempos atuais, né? Com o governo que a gente tem, está mais difícil ainda, né? É uma dificuldade, como você fala, de compreensão ampla de um contexto, vamos dizer, sociopolítico, né? Mas há também uma dificuldade muito grande no próprio entendimento da proposta, né? Nós tivemos que fazer muita... Hoje nós somos uma instituição respeitada pelo poder público, porque viram os resultados. Mas nós tivemos que enfrentar muitas coisas, né? E mesmo assim, não faz muito tempo, diante das dificuldades que o lar enfrenta para manter os seus serviços, né? Porque nós temos que manter o profissional, não é só o profissional formado em pedagogia, né? Mas é também o profissional formado em pedagogia, e depois ele tem que estar capacitado para ser o guia que a gente precisa, né? Isso tem custo. Mas eu ouvi não faz muito tempo que a gente poderia diminuir as perfumarias, né? Que de repente o método seria, o sistema seria uma perfumaria, né? Então, dá lá papel, dá lápis, dá canetinha, e está tudo muito bem, né? A resposta dada é que você ofereceu. Olha, se a criança não teve acesso, né? Isso não é um problema de quem ofereceu. E isso vai na contramão daquilo que a Montessori nos ensina, né? Se a gente quer um futuro humano, de dignidade humana, um futuro com uma educação para a paz, com uma educação cósmica, na condição de terráqueo que nós somos, né? Na condição de solidariedade que precisa ser vivida, né? Transcendida, né? Porque olhar para a criança, não existe criança pobre, criança rica, criança branca, criança preta, criança amarela, existe criança, né? E criança como uma fase, um momento importante do desenvolvimento dele, né? E aí eu entendo que a gente, às vezes, está distante disso, né? Quando você fala na mercadoria, né? Numa coisa mercadológica, eu não posso
vamos dizer, desmerecer o serviço privado. Ele tem enorme importância, né? Talvez, se não fosse assim, você nem estaria onde deixar a sua bebê quando Sim. acabar tudo isso, né? O que eu rebato é que a escola pública poderia olhar isso com maior carinho, né? E a gente, quando abraça essa questão, a gente precisa estar toda hora provando, né? Então, tem uma série de mitos que você precisa estar toda hora quebrando. Então, inúmeras oficinas mostrando que é possível fazer as coisas, não é necessário todo o material. Outra coisa, o material que você adquire hoje, você vai ter por 20 anos. Né? Não vai ser a apostila, não vai ser o livro que a criança vai levar para todo dia para casa e te devolver com a liçãozinha feita, que a mamãe deve ter feito lá, ter dado a resposta que ela julga que o professor vai gostar de ouvir, né? É antes a descoberta da criança, né? É antes ela despertar para o mundo e se sentir capaz e com vontade, com desejo, né? É antes ela sentir-se pessoa, né? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, é olhar para o ser humano que nesse momento está vivendo a infância, né? Eu posso te dizer de muitas infâncias perdidas. E também nós mesmos no lar, tentando fazer o melhor, tivemos muitas infâncias perdidas, né? Mas a oportunidade, né, de estar acreditando, né? Quando eu vejo meninas hoje que saíram desse lar, né, que a gente fez isso uma casa, com a colaboração dos diretores, porque se não são eles, a gente não faz o trabalho, se eles não acreditam, a gente não leva adiante. E quando eu vejo que elas são pessoas que se amam, sabe? São pessoas que conseguem assumir os seus desafios, responder pelas suas escolhas, né? Muitas pessoas nos procuram e falam assim, eles se deram bem. Eu queria que você me mostrasse nessa história alguém que foi muito bem profissionalmente. O que é ser muito bem profissionalmente? Elas estão felizes, apesar de toda a trajetória que tiveram. Elas conseguem ser solidárias, entender que isso foi uma oportunidade. Então, quando eu ouço algumas delas se remeterem ao lar como a casa, como a família, sabe? Com todo o amor que eu tenho respeito por Paulo Freire, né? Que as pessoas também fazem interpretação inadequada naquele livro Tia Sim, Tia Não, né? Professora Sim, Tia Não. Eu tenho o maior orgulho de ser chamada de tia, porque ali eu fui uma tia, muitas vezes uma tia mãe, uma tia avó, às vezes eu fui tia madrasta, porque eu precisei dizer não e ensinar a criança a lidar com a frustração dela. Né? E o lar é uma casa. Então, se ele é pioneiro, se ele não é, se tem gente que faz melhor do que ele, se não tem, não é a minha preocupação. A minha preocupação é que eu pudesse, é o meu desejo, que eu pudesse, eu quero morrer trabalhando, que eu pudesse divulgar isso para todas essas crianças invisíveis, para todas essas crianças que, sob tirania de adulto, não têm oportunidade, para todas essas crianças que não podem sonhar com o quarto montessoriano, porque elas dormem 5, 6, 7 na mesma cama. A gente precisa, muitas vezes, ensinar para o adulto o que é privacidade, né? Mas isso não tira dela oportunidade de se descobrir, de descobrir o mundo, de lutar para pelas injustiças, e nem por isso ser um revoltado, ao contrário, ser um cidadão do mundo. Né? Eu sei que é um desafio muito grande. Quando eu descobri Montessori, eu brinco que eu descobri Montessori na praia. Porque a Vera, que trabalhava com a Edmara, da Prima Escola, numa conversa comigo, me vendo na correria com os filhos, e eu encontrei a Vera também, por acaso nem conhecia, porque a Vera acompanhava um fornecedor do trabalho onde meu marido atuava como comprador. E aí, falando do lar, e aí falando dos filhos, né? Ela me desafiou a conhecer Montessori. E eu, quando eu fui para fazer o curso na Prima Escola, minha vida mudou.
Meu olhar mudou para o mundo, para os filhos, para a criança, para o adulto, para o idoso. Eu mudei a minha vida a 360 graus. Eu devo muito àquela experiência que eu tive na prima escola. Aí levamos a prima escola para dentro do lar. Da prima escola, eu fui procurar tudo que tinha de Montessori no Brasil. Então, eu tive contato com a tia Edith, eu tive contato com a irmã Exaltina no Instituto Pedagógico Maria Montessori. Todos eles me valeram. O meu TCC foi em cima de Montessori. Todos eles começaram a me valer de experiência para eu olhar para o lar. E aí, quando a gente pensou, tinha comigo uma pessoa que trabalhava comigo também foi fazer esse curso, abraçou comigo, Maria Ângela abraçou comigo também a proposta. E aí, numa reunião de diretoria, quando eu apresentei para o lar o curso daquilo, literalmente eles tiveram um acesso de riso, de louca. Nós não conseguimos manter a nossa atividade, você está propondo salas com esse custo. É inviável. Na época tinha um só fornecedor em São Paulo, que era uma graça de pessoa, mas também era um material caro. E eu dizia, meu Deus, como que vamos fazer? Né? E eu tive um dos fundadores, que é um tio materno, que investiu. Primeiro foi ler, e se apaixonou por Montessori também. E aí, mandou trazer da Itália toda a literatura dela, leu, me mostrou, falou, eu vou te dar uma sala. E aí nós vamos ver o resultado dela para a gente ver o resto. A primeira sala era num terraço da instituição, porque a gente não tinha. Eu fui buscar tijolos, madeira, em construções vizinhas para fazer as estantes, de maneira que ficasse na altura deles. Muitas coisas em lixa, nós fizemos com lixa de pedreiro, com cartão, como a própria Montessori fez lá, quando ela fez o material dela. A gente só primava porque tinha que ter precisão, né? Sobretudo o material de matemática, a gente queria que ele fosse preciso para não gerar nenhuma dúvida, né? Na criança. Porque a única oportunidade, eles ficam o dia inteiro conosco. Eles não ficam meio período, eles entram às 7 e vão embora às 5. Eles fazem 4 refeições conosco, eles têm horário da manhã, horário da tarde na atividade, né? E aí, as crianças não queriam mais ficar em sala. Elas queriam ir lá para o terraço. Elas giravam de 20 em 20 e queriam ir lá para o terraço. Elas diziam, não quero mais ir para a sala, eu quero ficar no terraço. Mas a gente só tinha o terraço para dividir por todos. E aí, conforme o resultado foi dando, esse meu tio foi investindo. E eu falo, seu Getúlio Mastro, que assim, aquela bondade em pessoa. Ele disse para mim, eu tenho uma colheita de café, eu guardei ela para esperar o preço subir e eu vou investir. Você vai ter as salas, eu vou investir na reforma e eu vou investir na sala. Hoje não está mais aqui conosco. Ele dizia, não quero que ninguém saiba, você ainda vai depositar isso como anônimo. E nós fizemos todas as salas. E tivemos um período que as pessoas desacreditaram dela. Muita coisa nossa foi queimada, muita coisa nossa foi jogada fora. E eu fiquei 6 anos fora. E quando eu voltei, uma das coisas que a gente pedia, que a diretoria entendia que também era pertinente, faz 6 anos isso, faz 5 anos, eu fiquei 6 anos fora, foi retomar Montessori. Incrível. Incrível. Nem 3 meses da retomada dela, o lar era outro. Então, eu não posso... Você olha aquele ambiente, né? Ele é realmente um ambiente como de qualquer escola particular. Eu tenho um neto hoje, adulto, com 25 anos, mora na Itália, e eu tive algumas vezes a oportunidade de visitá-lo. Eu fui para Praga, eu conheci a escola de Praga, eu fui para Milão, eu conheci a escola de Milão, eu fui para a Casa dei Bambini, lá em São Lourenço, né? E aí, não é orgulho, é compromisso de a gente perceber que nós não deixamos nada a desejar, que essas crianças têm a mesma oportunidade que qualquer outra criança do mundo. Qualquer outra criança do mundo. E ela é olhada com a dignidade de um ser humano. E é isso que me mantém viva. Então, eu não consigo perceber uma educação que não seja no olho na altura da criança.
Eu não consigo pensar numa educação que não seja para ela descobrir por ela mesma o valor da vida, o valor do planeta, o valor da solidariedade, o valor do conhecimento, o valor da frustração, mas isso com muito respeito. Eu tive o privilégio de uma educação com muito respeito, que não foi montessoriana, mas eu acho que os meus avós, e esse meu tio, que eu tanto falo para vocês, ele era um adepto de Montessori sem saber. Porque eu fui alfabetizada com poemas. 3 anos e meio de idade eu já lia, né? Porque o tio Getúlio sentava comigo e me fazia ler poemas. E me fazia não, né? Me estimulava a ler poemas. Ele fazia distribuição de cestas de alimento para as famílias e deixava listinha para eu ler, né? Então, eu me sentia muito importante, né? Porque era eu que ia separar as coisas ali, tinha que ser separada para as famílias, porque o lar, na verdade, nasceu dentro da minha família, com outros colaboradores, mas a semente nasceu da minha família. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada, né, por estar num lugar que eu amo, num lugar que eu tenho muito respeito e por fazer aquilo que eu amo. Eu estou me lembrando aqui, enquanto estou falando isso, que certa vez uma irmã de uma grande amiga, era um grafiteiro de primeira, e ele fez para mim um quadro branco e preto da Montessori enorme, que a gente colocava logo que entrava na porta. E aí o comentário dentro da própria rede era que a gente fazia da Montessori um mito, um deus, e já desde a porta, imagina, tinha que se reverenciar essa mulher. E eu dizia, mas tem que reverenciar mesmo, porque descobriu o que ela descobriu, com as condições que ela tinha para descobrir, no momento que ela viveu, e com a história de vida dela, ela tem que ser reverenciada mesmo, né? Outras coisas era assim... Vocês fazem lavagem cerebral nessas crianças, como é que a gente entra numa instituição que tem mais de 500 crianças, tem silêncio? Né? Como é que faz? As crianças não podem falar? Não, elas estão em silêncio por si. Né? Elas estão conversando com o mundo, mas estão conversando consigo também. Né? Então, sim, eu tenho muita história nesse sentido de mito, né? Em torno da metodologia, e também, assim... uma história de amor, né, de profundo amor pelo ser humano. A gente não é mais nem menos, viu, Kátia? A gente não é melhor nem pior, mas a gente não abre mão de estar nesse caminho, acreditando que as pessoas precisam ter esperança, né? A população que a gente atende, você vê, nós, por falta de recursos financeiros, porque para manter o lar, a gente tem um telemarketing. E o telemarketing, ele liga para a tua casa e desconta da tua conta telefônica. Nos últimos 4, 5 anos, principalmente a classe média baixa, a classe baixa, que é quem doa, quem são os nossos maiores doadores, eles não têm mais telefone fixo. E aí a nossa renda, ela vem caindo. Então, a gente, em junho desse ano, a gente encerrou 2 unidades de atendimento para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, de 6 a 15 anos, e uma unidade rural, onde a gente trabalhava com creche, pré-escola, serviço de convivência e mulheres. E no trabalho, todas com a filosofia montessoriana. E no trabalho com mulheres, a gente descobriu 90% delas violentadas sexualmente na infância. Aqui em Mogi Guaçu, num bairro rural, mesmo na roça, que não tem acesso a absolutamente nada. Para ter uma ideia, está chegando uma farmácia lá agora, porque nem farmácia não tem. Depois das 6 horas da tarde, não tem mais transporte para a cidade. Ela fica a 30 quilômetros da cidade. É um distrito, é um bairro. E nós tivemos que fechar as atividades, porque tinha que honrar com os compromissos com os funcionários, né, com os colaboradores. E foi muito doloroso. Eu me recordo da dor do presidente para ter que fazer isso, para ter que assumir que não era mais possível continuar desta forma. Eu me recordo que eu
Até hoje, quando eu penso nisso, eu penso num desmonte de cidadania. Porque você tira do outro a esperança, né, de se sentir igual. Né? Como é que eu vou dar condição de competir se eu não tenho acesso? Né? Como é que eu vou discutir com as crianças formação da terra? Né? Imagina. E eu tenho mais. As nossas crianças aqui da zona rural, nos 3, 4 primeiros meses do primeiro ano do ensino fundamental, recebem medalha. Os melhores alunos da escola. Crianças que vêm do Vale do Jequitinhonha, que a gente não precisa falar de pobreza sem olhar para esse lugar, certo? Mulheres numa cultura machista, com relacionamentos abusivos, violentadas sexualmente, a questão da afetividade totalmente destroçada, né? E crianças que se sobressaem na escola pública. Né? O que é que faz elas serem diferentes? Né? Claro que é o Lar de Maria dando oportunidade, mas foi Montessori. Né? Porque foi ela que abriu o caminho, foi ela que estreitou esses laços, que permitiu a gente olhar para cada um e dizer: você é capaz, né? Você pode, você consegue. E quando ela te diz: eu sou capaz, então tá, estou com você. Vai em frente que eu estou com você. Segue em frente que eu estou junto. Né? Eu não vou fazer por você, né? Mas eu vou estar com você. Então, eu acho que é um pouco isso. Leila, eu tive que respirar fundo diversas vezes durante a sua fala. Eu ainda estou com a voz embargada porque eu estou aqui, ó. Eu estou no grupo da Edmara. A Edmara disse que chorou. Você fez ela chorar e eu estou chorando. Então, mas a Edmara é uma fofa para mim. E acho que deve ter mais gente chorando aqui com a gente. Porque é lindo ver tudo isso acontecer. É lindo ver o teu trabalho. É lindo ver as potências, né? Você está falando de medalhas, mas mais que medalhas, as potências que você está ajudando. Certamente, a tua instituição, que hoje tem 1.200 crianças, né? Assistidas. Hoje ela está com 900 e quase 1.000, porque nós dispensamos nesses programas 800 e pouco. E quantas será que já não passaram, né? Pelo Lar de Maria? E quantas vidas você já salvou? E não só a da criança. Quando você ajuda uma criança, você está ajudando, na verdade, a família toda. Com certeza. De repente, tirando aí uma família da pobreza. E você pode... E essas crianças e essas famílias, tendo uma melhor oportunidade, podem dar oportunidade para outros. E é esse o sentido todo da coisa. Se não for assim, não faz sentido. Com certeza. Só que, assim, a gente tem que ter essa clareza que sozinho também a gente não faz nada, né, Kátia? Tem um grupo de meninas que elas tem um grupo que fez toda essa caminhada comigo e que continua. E tem um grupo que a gente mantém capacitado permanentemente. É uma tortura, porque a gente pede meninas para os concursos, porque, claro, lá fora oferece melhores condições do que a nossa. Muitas já voltaram. Não abro mão do concurso, mas eu não consigo mais ser outro tipo de professor, de educador, de guia, né? Estou aqui agora, descobri um jeito de trabalhar que não é possível mais, porque lá na escola não me deu abertura. Outras dizem assim, dentro da minha sala, eu sou Montessori. Eu estou lá atuando no poder público, mas eu tenho essa abertura, eu tenho condição de fazer isso. Então, a gente vê que essas sementes, elas estão se multiplicando, né? Eu tenho comigo
uma coisa de que eu tenho, não entendam isso como uma frustração ou que eu seja derrotista, mas eu tenho comigo que o meu tempo é muito curto. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de que tenham jovens, muitos jovens, como um dia eu fui acreditando nessa possibilidade. Então, Kátia, quando eu vejo você abraçando essa possibilidade, quando eu assisto no lar entrando meninas novas, quando eu vejo chegando gente jovem para esse pedaço, eu fico extremamente feliz. Muito cuidadosa, porque eu me lembro muito da Montessori, com o cuidado que ela teve de, enquanto ela fosse viva, ela levava as capacitações, porque ela já sabia de tudo que ela passou, de todas as distorções que houveram, de tudo que foi queimado dela, de quanto quiseram usar politicamente daquilo que ela fazia. Então, eu também tenho esse cuidado, né? E as outras coisas que vêm no meio do caminho são discussões dentro de Montessori, científicas, teóricas, mas que vão ter peso significativo quando a gente está de igual para discutir. Né? Então, eu digo, se dentro da metodologia do sistema o erro é sempre construtivo, não existe erro, existe eu ainda não aprendi, eu ainda não vi, eu ainda não enxerguei desta forma, então, se a gente não fizer tudo certo, como manda um figurino, não for por descuido nem negligência, é oportunidade, é uma grande oportunidade, né? Então, sair desse mundo com a certeza de que, assim, não fiz tudo, não fiz melhor do que ninguém, mas eu fiz tudo o que eu podia e eu fiz o melhor que podia. E aí, quando a gente conhece Montessori, me desculpe os demais, né? Eu fiz uma melhor metodologia, né? Eu fiz com aquilo que ia ser o melhor para todos nós. Hoje, quando eu pensava na live, eu lembrei do Betinho, do Herbert, né, de Souza. Vocês já devem ter ouvido essa frase, esse pensamento dele. Se vocês me permitirem, eu vou ler. Posso? Por favor. Se eu não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que eu vejo é o que sobrou de tudo o que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua, sem pai, sem mãe, sem casa, sem cama, sem comida. Essa que vive a solidão das noites sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar por um novo encontro, e para um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim. E o seu fim é o fim de todos nós. Então, acho que não tem coisa que expressa mais o meu sentimento, né, em relação a esses usuários que nós atendemos do que esse pensamento dele. Né? Ver uma criança mexendo com a tábua. Vira um adulto entrar na sala, ela dizer, o senhor me dá licença, mas agora nós estamos trabalhando. Uma criança receber uma autoridade e levar para dentro e fazer a casa aberta e mostrar o material, e não é porque ela está mostrando, é porque ela descobriu que tem ali, empoderada, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Não por orgulho, mas assim, por consciência de si, da sua capacidade, né? Que adulto vai ser esse? Né? Então, eu acho que é esse o princípio. Nesse momento também de tanta falta de afeto, de tanta destruição de valores, né? O quanto nós precisamos resgatar a confiança dessas pessoas, né? A fome aumentando agora com a pandemia, tirando possibilidade das pessoas acreditarem que eu não acredito em outro caminho se não for pela educação. Mas essa educação de verdade, né? Não, né? De tudo a gente aproveita. Eu fui uma aluna salesiana, eu não fazia xixi na escola. Quando você fechava o portão do banheiro, tinha um Cristo do tamanho enorme dizendo: Cristo está em toda parte, sabe tudo o que você vê, o que você faz. Eu falava: como que eu vou fazer xixi
aqui, eu criança, na minha cabeça, né? Como que eu vou sentar aqui e fazer xixi? Né? Mas eu também me lembro de ter ficado cheirando uma florzinha. Fez uma flor mais alta que eu e me pôs para cheirar, ficar na ponta do pé, porque eu só aceitei para a escola se eu fosse com uma prima mais velha, e aí eu não tinha idade para estar lá naquela sala que eles determinaram que eu deveria estar, e eu não consegui fazer o A de barriguinha, e minha mãe disse, faz o 2. Não tem importância, leva o 2 de tarefa. E eu falava, mas eu quero fazer o A de barriguinha. Não, você faz o 2 e leva, porque ela não vai brigar com você. Eu pus pregadores nas pontas das minhas folhas, porque eu tinha que levar o meu caderno intacto. E quando essa mulher, eu me lembro do cheiro da Casimira da Freira, quando ela se deparou com o meu 2, ela falou, o que é isso? Eu fiz a minha lição. Mas essa não foi a lição que eu te mandei? Eu falei, mas a minha mãe falou, tua mãe não manda na sala. Você vai lá agora ficar cheirando florzinha. E eu era a primeira, porque eu era a menor da sala. Você vai ficar cheirando florzinha até eu corrigir todos os deveres de casa, porque você foi mandada para fazer o A e não para fazer o 2. Eu olhava para ela, eu tremia. E pergunto se eu cheguei em casa e eu contei. Claro que eu não contei, porque ela era autoridade. Então, e eu ouvi muito isso mexeu muito comigo quando a Carla fala, a gente veio de uma educação assim, quando a gente vê, a gente reproduz. Imagina que revolução que foi na minha vida, porque no mesmo momento que eu descobri Montessori, era o momento que eu estava descobrindo 7 filhos, era o momento que eu tinha 28 anos de idade, era o momento que eu estava reformulando tudo dentro do lar. Então, eu digo, com todas as letras para vocês, precisa de muita coragem de retaguarda, porque se a gente não tiver quem acredita, não vai não se fortalecer. Mas o amor imenso e compreender, quando a gente compreende Montessori, quando a gente sabe que o que está ali, né, não é por estar cientificamente provado, porque como também a gente já sabe, teoria, quantos alunos eu tive que sabia me dizer dos estágios de desenvolvimento do Piaget, de cabo a rabo. A hora que eu sentava com ele, eu dizia para ele, me fala que estágio está essa criança aqui. Eu não sei, porque teoricamente ele sabia o que era estágio, mas vai lá olhar na criança. Para dar aula dos períodos sensíveis, eu levava carro, estante, material, e tinha que brigar com a coordenação para ficar Montessori mais tempo na história da educação. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo pela crença que a gente tem na possibilidade de transformar, né? Então, Kátia, eu me ponho à disposição, sabe? Porque eu também fui educada para pensar assim, ó, eu não tenho bandeira partidária, né? Eu não tenho qualquer outra bandeira que não seja criança, e eu carrego a bandeira Montessori, né? E aí eu não vou abrir mão dela, não porque eu não encontro valores em outros educadores, sem dúvida nenhuma, em muitos, mas ela me deu respostas tão favoráveis e ela continua me dando resultados tão favoráveis que é, sobretudo, a crença de que a gente pode fazer sempre mais e melhor, num ambiente bonito, né? Respeitoso, limpo, no sentido até de poluição visual, né? E valorizando quem chega a cada momento, né? Valorizando a gota de orvalho, a chuva, o sol, a natureza, a falta dela, discutindo a enchente que invadiu a casa dele, sim, discutindo a droga que está presente no território dele, sim, e discutindo também com quem está ali, né? Para dizer, olha, nós temos bandeiras diferentes aqui nesse momento, né? No nosso ponto de vista, não estou aqui para traficar, né? Mas a criança é tua também, né? Ela é tua também. Então, se eu conseguir convencer, né? Alguns, e assim, eles são vítimas, né? Porque a maioria, na realidade, os que mais estão por trás disso, né? Esse quarto poder instituído, ele não aparece, né? Aparece quem é o aviãozinho, quem é o laranja, quantos deles, por estar no lar, não foram para esse caminho, nos dizem hoje, foi graças ao lar, foi graças à nossa família, foi graças à Casa Lar de Maria. Então, Kátia, não sou eu, é um conjunto de pessoas conosco, tá? É uma casa chamada amor,
E é um amor profundo por Montessori também. E eu queria aproveitar essa sua última fala. Essa história mexe comigo um pouco particularmente, né? Porque eu acho que hoje eu sou uma mistura de um passado de uma criança carente e de hoje ser uma mãe que tem a possibilidade, né, de ter uma filha numa escola particular, né? E devo dizer que minha filha estuda em uma escola Montessori particular, porque a escola que minha filha estuda pratica um valor também justo, que eu considero justo, né? E como você disse, se eu não tivesse essa escola particular aqui, minha filha não teria oportunidade de estudar numa escola Montessori, né? De forma alguma. E muito pelo contrário, eu dou as mãos para elas, sabe? E ajudo no que eu posso, né? E eu sou muito feliz, né? E minha filha, sim, minha filha é uma privilegiada de poder estar na escola que ela está hoje, né? Na escola que respeita Montessori, respeita o método, né? E respeita, acima de tudo, as crianças, né? Eu não tive um lar de Maria e nem estudei em escola pública a minha infância inteira, né? Inclusive, essa semana a gente foi fazer um passeio e eu estive de frente para essa escola, né? E eu estava parada, tirando foto da escola, porque a escola estava fechada, até minha filha queria ir conhecer, porque eu falei que era a escola antiga da mamãe, mas tá fechada, né? E aí eu só tirei uma foto. E aí eu fiquei dali, a gente tinha ido fazer uma visita ao Monte Serra, que é um ponto turístico da cidade, e que fica bem de frente para a escola. E tem uma mureta, eu estava encostada ali na mureta, tirando a foto, e ficou me passando um filme na cabeça. Para minha criança era tudo uma novidade, né? Era a primeira vez que ela estava indo naquele lugar, era a primeira vez. E para mim era um reencontro, né? Um reencontro com a minha infância, com a minha história. E aí eu estava de frente ali, tirando a foto, e olhei a quadra onde a gente fazia educação física, e me lembrei de uma professora, da professora de educação física, Helena Cláudia Laterza. Essa mulher também não conhecia Montessori, até onde eu sei. Mas o olhar que ela tinha, o amor que ela tinha, você sentia o amor no olhar dela, no sorriso dela. E essa mulher também me resgatou, assim, teve um olhar diferenciado para mim. Eu sei que eu não sou a única, né? Essa mulher, por onde ela passou, era professora em várias universidades, hoje ela já tive a oportunidade de um encontro recente com ela, sei que ela está bem, mas hoje ela já entregou até um centro olímpico que ela tem na cidade, tá agora com as filhas dela, né? Ela ainda vai lá, porque ela é muito ativa ainda. E essa professora ia muito além das quadras. Ela me levava e me buscava, ela me levava e me levava de volta para casa para ir a eventos esportivos. Essa professora me chamou um aluno da faculdade, né, dela, que trabalhava dentro de um centro de convivência, e falou: leve Kátia para fazer capoeira. Que maravilha, né? Ela se ocupou de ir na minha casa conhecer minha mãe. Me dava carona, porque ela sabia que eu morava um pouco distante e que eu ia a pé, sozinha, para casa. E ela me levava. Sempre que terminava a aula, ela dizia: me espere que eu vou acompanhar você até a sua casa. E ela me colocava dentro do carro e me levava, me dava carona todos os dias.
depois das aulas. Que veja como foi um guia para você acreditar em você, né? Para você ser respeitada, se sentir respeitada, né? A gente ainda perpassa esse caminho da indiferença, né? A gente, muitas vezes, Kátia, e você deve ter sentido isso, né? O olhar diferente, porque eu não tenho a mesma roupa, né? Eu não visto o mesmo calçado, porque eu também não me cuido, o meu aspecto não é o aspecto aceito, né? E aí, desde a minha autoestima até tudo aquilo que eu puder fazer, se não tem ninguém acreditando, qualquer coisa tá bom, né? Eu vejo isso por aquelas mulheres com quem a gente trabalhava. A vida inteira foram tratadas como coisa. Uma delas, toda vez que nos via, nos abraçava. E aí ela dizia, sabe quando eu fui? Mãe de 8 filhos. Eu só fui abraçada pela primeira vez aqui, eu nunca tinha recebido um abraço. Então, nós estamos falando de uma pobreza que não é só material. Né? A gente está falando da miséria humana. E nesses lugares, uma pessoa tem que chegar. Porque qual foi o exemplo de maior amor dela? Né? Não, ela não teve intenção, não foi intencionalmente fazer isso. Mas veja que a gente sabe que até a Vila de São Lourenço ficou menor em relação ao trabalho dela, e ela também foi convidada a sair dali, como foi convidada a sair da Itália. Então, a gente também assume alguns desafios que a gente acaba não sendo, querendo ser guia, como foi essa mulher na sua vida, independente da visão pedagógica que ela tinha, né? Filosoficamente falando, e quantas outras pessoas não são aqueles que destroem qualquer sonho, qualquer possibilidade, né? Eu estou aqui falando isso para vocês e estou num momento de extrema preocupação com o destino do lar, porque a gente não queria diminuir criança, a gente não queria deixar de atender família, a gente não queria... Só que a gente não sabe, depois dessa pandemia, está todo mundo sem saber o que vem, né? Então, se a gente tivesse mais gente, Kátia, com vidas que você teve, com pessoas que te guiaram para você acreditar e hoje buscar o melhor para sua filha. Se a gente tivesse mais gente acreditando que aquilo não é um clube, ou quando muitas vezes a gente ouve, nossa, isso aqui parece uma escola particular. Ué, e daí que parece uma escola particular? Quer dizer que a nossa criança não merece o que está ali na... Tudo de vocês é muito bonito, né? Tem outras coisas, por exemplo, eu vou doar uns berços para vocês não querem os berços, né? Nós não queremos berço. Nossa, eu vou comprar umas carteiras. Não, nós não queremos carteiras. Né? Então, tem essa boa vontade e tem o outro lado, que muitas vezes fala, eu vou ajudar uma instituição rica, porque ela é rica, eu vou lá, é um clube. Eu vou lá, tem oficina de tudo quanto é lado, tem salas cheias de materiais, tem espaço. Nós somos um quarteirão na unidade matriz e mais um outro quarteirão na unidade que a gente chamava de unidade 3, né? Então, eu gostaria muito, Kátia, que tivesse mais gente acreditando, porque, com certeza, quando acreditasse na nossa proposta, falava assim, não, lá, eu vou lá, é um lugar que eu confio, eu vou lá que eu sei que está fazendo bem. Para a criança, independente de rótulo. Né? Independente de rótulo. A nossa missão no lar é atender o vulnerável. Do estatuto dela. Nós não vamos atender. E nós temos fila de, às vezes, pais que ficam lá querendo, ele tem condição de pagar e que gostaria de estar com os filhos lá. Mas não é a nossa missão. Nós abraçamos a missão de atender quem é vulnerável, quem está invisível. Né? Então, eu vejo na tua fala, na tua emoção, o quanto uma pessoa foi importante. Seja você, agora, sabe aquela coisa da corrente do bem? Seja você para tantas que tem aí em Santos, né? Seja você onde você encontrar outros, porque é tão, não tem preço que paga, né? A nossa cabeça no travesseiro e falar, olha, eu fiz acreditando que eu estava fazendo melhor. Meu nono dizia assim,
Italiano não fala avô, né? Fala nono. O meu nono dizia assim, olha, pela lei da vida, eu vou antes que você. Mas eu tenho tanto amor por você que eu não vou me desligar assim tão fácil. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Isso eu me emociono também, porque ele não disse nenhuma nem duas vezes. Ele disse assim, toda vez que você estiver sendo aplaudida, eu vou estar com o meu joelho dobrado, porque eu não quero que você perca humildade. Mas toda vez que você estiver sendo apedrejado, eu vou estar agradecendo tanto a Deus, mas tanto, porque eu tenho certeza que você está fazendo alguma coisa, porque só é apedrejado quem faz. Quem não faz, está na zona de conforto. Então não tenha medo de fazer, não tenha medo de errar. Não erre por intenção, mas não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer, não tenha medo de avançar, né? E é isso que o lar procura ensinar. Não depende de mim. Se eu amanhã partir, tem outras pessoas para fazer, né? Eu só desejo que seja com o mesmo amor com que eu faço, né? E eu quero muito formar essas pessoas. Eu luto muito para ter essas pessoas do meu lado, para que o lar não seja uma obra morta, né? Ele tenha vida em abundância, alicerçada nesse respeito infinito que a gente aprendeu com Montessori. Quanta coisa linda e quanta coisa boa de ouvir, Leila. Você estava falando. Algumas pessoas questionam o que essa moça nem pedagoga é. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você é pedagoga? Eu digo, não, eu sou só uma mãe que se apaixonou por Montessori. E eu já era muito apaixonada por Montessori, já estava estudando um tanto, quando eu tive a oportunidade de trazer o Gabriel Salomão a Santos. É uma graça também. E aí eu até então, eu conhecia a parte de Montessori que a gente vê nos vídeos que a gente assiste, de escolas bonitas, bem equipadas, e as coisas que a gente faz em casa, né? Como a gente traz a filosofia, a essência. E eu já era apaixonada por tudo aquilo, né? Que eu conhecia até então. E aí, Gabriel estava em Santos, ele veio um dia antes e a gente se reuniu, eu, meu marido, um professor, Gabriel, para testar a som, para que tudo ocorresse, o curso ia acontecer no final de semana, e para que tudo ocorresse bem, a gente resolveu testar um dia antes. E aí eu saí por um instante para levar minha filha ao banheiro, e quando eu voltei no telão, Gabriel passava um vídeo das crianças na Tanzânia. A minha filha foi entrando correndo e eu mirei naquilo e eu fiquei hipnotizada por aquilo. Fascinada mesmo. Eu lembro que eu fui andando devagar assim, sentei na... Gabriel estava sentado meio de lado assim, e eu sentei de frente para ele. Meu olho ficava assim. Eu não acreditava naquilo que os meus olhos estavam vendo. Era a primeira vez que eu via Montessori acontecer daquela forma, entende? Entendo. E aí acabou o vídeo, e Gabriel me pergunta, você já conhece? Conhece esse projeto? É um projeto. Eu disse, não, eu nunca tinha visto. Não sabia que era possível. E aí, Gabriel me deu uma aula sobre o que era o Corner of Hope, sobre o que era o Educadores Sem Fronteiras e sobre como era possível fazer aquilo. Né? Durante o curso ele falou da firma Casa, né? Também, assim como você faz um trabalho muito bom. E aí aquilo,
eu quase não consegui dormir. Eu só consegui dormir porque eu estava tão cansada, porque a semana inteira eu fiquei correndo atrás de coisas para o evento, e tinha o final de semana inteira de evento ainda, e eu só dormi vencida pelo cansaço. Mas assim que eu pude, eu fui atrás de saber mais daquilo. E aquilo, eu não tenho um dia, depois daquele dia que eu conheci, daquele 31 de janeiro, que eu não pesquise sobre esses projetos, que eu não busque saber o que é possível fazer, né? E aí eu tinha uma frustração dentro de mim, sabe, de aquilo é tão distante de mim, assim. E aí foi quando eu vivi, falei, puxa, deve ter alguma coisa aqui que eu possa fazer. O que eu, dentro das minhas possibilidades, com as ferramentas que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Né? E aí surgiu a pesquisa e as lives e tudo mais. Mas, né, juntando isso, essa história toda, né, de Gabriel ter me contado sobre tudo isso, eu li um capítulo do livro de Montessori. Eu vou pedir um minuto, se vocês puderem me dar licença, eu também gostaria de ler. É um capítulo muito famoso, mas é o que me impulsiona a ser uma mãe apaixonada por Montessori. Tenho uma formação voltada para Montessori ainda, vou buscar isso tão logo seja possível, mas é o que me impulsiona. Né? Posso ler? Vocês me dão licença um minutinho? Muita gente acho que já conhece, mas eu separei para ler aqui um pedacinho. O capítulo do segredo da infância, a missão dos pais. Os pais não são os construtores da criança, mas seus guardiões. Devem protegê-la e cuidar dela no sentido profundo, como uma missão sagrada, que supera os interesses e conceitos da vida exterior. Os pais são guardiães sobrenaturais, como os anjos da guarda de que fala a religião, subordinados única e diretamente ao céu, mais forte que qualquer autoridade humana, e unidos à criança por laços indissolúveis, ainda que invisíveis. Para tal missão, os pais devem purificar o amor que a natureza lhes depositou no coração e compreender que esse amor é parte consciente de um sentimento mais profundo, que não deve ser contaminado pelo egoísmo ou pela inércia. Os pais devem entender e abraçar a questão social que hoje em dia se impõe, a luta para que o mundo reconheça os direitos da criança. E depois de ler esse capítulo, e depois de descobrir esses projetos que Gabriel me apresentou, tantas inquietações surgiram, que eu disse, não importa, eu sou só uma mãe, que está conhecendo Montessori agora, né? Que tem está trilhando esse caminho agora. Eu preciso fazer mais. Não é observar só a minha criança. Não é observar só a minha filha. É ir além. É olhar para todas as crianças. É olhar para o ser humano. E todos eles. Né? A gente já sabe que hoje, né, eu fico repetindo isso em toda live, porque eu acho que isso a AME tem trazido muito isso, e eu acho que tem sido uma coisa de muita história para a vida, sabe? Do nascimento ao envelhecimento. Hoje, Simone, que é da Daycare, me perguntou, não vamos ter crianças especiais nessa campanha que você lançou?
Eu disse, ainda não chegou nenhum projeto a mim, nesse sentido. Se você quiser dar a sua contribuição, e se chegar um projeto a mim, certamente estará aqui. Porque não se pode fazer distinção de crianças especiais, de crianças de classe a mais abastada, de crianças pobres. Não se pode fazer distinção sequer com idade. E tem também uma coisa, né, Kátia? A gente trabalha com inclusão, né? No lar nós temos crianças cegas, crianças autistas, com diagnóstico, né? Estou dizendo isso porque existe, né, uma série de coisas que fazem vira moda, né? Todo mundo é TDAH, estou dizendo com diagnóstico, com síndrome de Down, né? Porque estão sendo incluídas e porque a mãe precisa trabalhar o dia todo e meio período não ia resolver a problemática dela, então tem essa questão da inclusão também. Mas existem alguns projetos interessantes. No Rio de Janeiro mesmo, eu apresentei uma menina, minha cabeça está tão ruim, não vou lembrar o nome dela agora, para a Márcia Righetti, porque ela faz um trabalho numa comunidade com pessoas com deficiência. Montessori também. Uma lutadora também. Vendeu até bens para poder manter o serviço, porque acredita na proposta. E essa coisa maravilhosa que a gente está vendo agora do trabalho com o idoso também, né? Falei que como eu não tive o privilégio de ter uma infância, apesar de ter uma infância maravilhosa lá no tecido Montessori, eu espero que agora eu arrume um lugar para me acolher uma pessoa normalmente da minha idade, mas um pouco mais velha, não é? E já temos, eu vou querer um lar Montessori também. E já temos no Brasil, né? A Vivian várias experiências, você viu que coisa linda, né? Faz isso, né? E é lindo, e eu sou uma grande... eu tenho muita... Eu acredito muito mesmo que é possível, sabe, fazer tudo isso. E a gente só precisa unir forças, né? A Unifor, que nem você disse, sozinho a gente não consegue fazer nada. Não. E é até um apelo, eu vou aproveitar, nós estamos em bastante pessoas aqui hoje, porque eu lancei a campanha e pessoas como Gabriel Salomão, Carla Ramires, algumas pessoas compartilharam o vídeo da campanha, eu fiquei muito, muito feliz, né? Porque são duas pessoas, Gabriel e Carla, que são da Comissão Científica da Organização Montessori do Brasil. Então, o meu simples, assim, que foi um videozinho muito simples que eu consegui fazer, ser compartilhado por eles, já é uma grande coisa, né? Mas eu vi poucas pessoas se engajando mesmo para contribuir, para ajudar, levantando a mão e dizendo assim, eu posso dar isso. Tivemos algumas pessoas, eu sei que Leila está tendo ajuda com material, eu sei que Júlia... A Leila é do Rio Grande do Sul? A Leila, ela é do Rio de Janeiro. A Leila é do Rio de Janeiro. Isso, foi a primeira live que nós tivemos, a Leila do Rio de Janeiro. Lá da comunidade pessoalmente. Também foi ajudada por Márcia Righetti. Ela trabalhou por 5 anos na aldeia. E, nossa, é uma história linda e inspiradora, uma mulher batalhadora, né? E sei que Júlia também, uma pessoa ofereceu formação para ela, mas eu estou vendo pouca contribuição de verdade, né? Esses dias, as pessoas, quando teve um post que foi polêmico, né, sobre a Montessori, que saiu na BBC News, e aí muitas pessoas, porque Montessori é elitista mesmo, e, puxa, virou uma polêmica, né, tudo aquilo, e muitas pessoas apontando que precisava, né, ter mais e ser mais acessível, mas só vai ter mais, e só vai ser mais acessível se a gente se unir.
E não precisa de grandes ajudas às vezes. E às vezes não precisa nem ser com dinheiro, né? Várias delas trouxeram, Adriana, Leila, Alessandra, todas elas trouxeram contribuições de pessoas que ajudaram com material, de pessoas que ajudaram com uma lata de tinta, de pessoas que doaram seu tempo, de pessoas que foram ajudar a confeccionar materiais. Então, não precisa ser grande coisa, não precisa ser dinheiro se você não tiver. Você pode fazer um trabalho voluntário, você pode doar um material, você pode ajudar a confeccionar um material inspirado em Montessori, né? Você mesmo me contou em particular que até a sucata você usou para fazer Muito, material, muito. né? Você usou na sua escola. Então, é possível se a gente unir forças e se a gente estiver junto nessa batalha. E de forma alguma, e não se dividir entre apoiar escolas públicas ou apoiar projetos ou apoiar. Não, a gente não tem que dividir mais. A gente tem que multiplicar, que disseminar, né? Com certeza, com E certeza. eu deixo esse apelo, sabe? Se você quer que Montessori chegue mais perto de você, que seja mais acessível, comece apoiando esses pequenos projetos. Comece fazendo você pequenas coisas. Né? O que eu tenho para oferecer é uma página, agora tem um site, um computador velho e internet. Está socializando, isso que eu acho importante, né? Eu estou aqui tentando me lembrar de uma pessoa também maravilhosa, uma holandesa que tem um trabalho em Campinas, trabalhou muito com a Camila Isola. É a Nick. A Nick. Nick. A Nick faz um trabalho, e aí a Nick descobriu com uma impressora 3D toda uma possibilidade com o trabalho de geografia. E ela foi com tanto amor mostrar isso que a própria pessoa que tinha a impressora 3D cedeu para ela uma parte, porque ela não tinha dinheiro, era um projeto também como o nosso, que dependia da boa vontade lá em Campinas. E é uma pessoa que socializa tudo, porque eu acho que o verdadeiro Montessori é esse mesmo, né? Ele não guarda na manga. Ele socializa o que ele sabe, ele traz, ele busca junto, né? É o trabalho da formiguinha, né? Mas é que toda formiguinha junto carrega muita coisa, né? Então, Kátia, naquilo que você precisar, naquilo que você puder, eu tenho minhas limitações, sim, né? Como todo ser humano, eu tenho as minhas limitações, mas daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, da possibilidade de uma capacitação, e também para quem eu puder olhar para o lar nesse momento como um lugar de acolhimento e de respeito, e puder colaborar conosco, não só como material aí, mas também para olhar para o lar, eu agradeço significativamente, porque a gente fica sem sono, perde o sono, né? Pensando como é que vai ser o amanhã, né? O que vai ser da gente. Né? Infelizmente, a gente sozinho também não consegue, né? Então, eu me coloco aqui à disposição por amor à causa. Assim, com o mesmo amor que eu dispenso lá no lar, né? Aquilo que eu puder colaborar para essa coisa crescer e para servir a todos, você pode contar. Estamos juntos. Muito obrigada. Olha, eu acho que eu acho que em todas as lives eu consegui me respirar. Eu peço desculpas, eu não consegui ler todos os comentários de todo mundo. Alguns eu consegui colocar aqui. Vai ficar, Leila, todos esses comentários que eu fui colocando aqui, tem muitos. Eles ficam gravados, vai ficar na página do Facebook do Caminhar para sempre lá. E depois eu acho que tem muita gente, muita coisa linda para você ler aqui, das pessoas comentando. E eu quero agradecer, pedir desculpas pelas minhas
respirações aqui, pela minha emoção e minha voz embargada, porque eu ainda estou no processo de falar de Montessori e falar da minha transformação e falar da minha filha e trazer tudo isso e falar dessas crianças de projetos como o seu me remetem à minha infância, né? Que também fui aí uma criança carente. Então, eu quero pedir desculpas aí por tantas emoções e agradecer demais, agradecer todo mundo que esteve aqui. Nossa, tivemos muitas pessoas hoje. Agradeço a todos, 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 todos. E agradeço demais. E que eu quero colocar, tem mais pessoas para colocar ainda, eu não consegui falar com todas, e eu vou ter que fazer uma pausa, talvez um tempo com as lives, por um motivo particular. Mas vamos fazer uma campanha aí também, vamos colocar o Lar de Maria, para que também venha ajuda para vocês. Não vamos deixar esse trabalho lindo, lindo, né? Já teve 2 casas fechadas, então não vamos deixar mais. Vamos nos unir, vamos fazer, quem sabe, trazer de volta, né, mais 2 casas. E não, nosso sonho. Né? Não vamos deixar isso acabar, não. Eu quero assim dizer, Kátia, quem mais agradece sou eu, tá? Por estarmos juntos de pessoa do bem, para estarmos juntos de pessoa com vontade de transformar, né? Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, tá? Eu te agradeço imensamente. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Eu, nos meus 65 anos, me dou o direito de não ter aí tanta habilidade de ficar mexendo, eu não vi comentário nenhum, vou ler com carinho cada um deles. E agradecer a todos que estiveram aí com paciência, nos ouvindo, né? Quem quiser depois entrar lá na página, fica à vontade para conhecer o lar, é de Santo André, tá? E também não estou aqui para fazer propaganda do lar, que eu aproveitei, e, na verdade, por conta de uma história de vida e numa situação que a gente vive, de falar, mas eu sei que a campanha nossa é para Montessori no Brasil, para Montessori se expandir, e nós estamos juntos, tá bom? Certamente, você inspirou muitas pessoas hoje, e pode ter certeza que coisas lindas surgirão, viu? Muito obrigada, eu desejo a todos uma noite linda, né? Um final de semana maravilhoso, muita paz para todas as famílias, em todos os lares, tá bom? E muita paz e muito amor no Lar de Maria também. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.